Mussete, né? Você falou sobre a eliminação do time, sobre como o time se portou em campo, mas colocou um dedo aí na administração também. A gente vem discutindo muito sobre a venda das joias da base, né, a preços de banana, que foram feitas de uma forma que a torcida não concorda, por terem sido entregues aí ao mercado. E até se fala de uma certa falta de transparência também da gestão Casares em falar tudo que está acontecendo no São Paulo. Para você, qual que é o grande pecado aí da diretoria? É pagar altos salários para Lucas e Oscar, que infelizmente não conseguem jogar? É vender seus jogadores da base por um preço barato? São as contratações que não deram certo? Pela sua visão, como que a gente pode colocar esses pontos aí? Pô, tem muita coisa errada e também não dá pra gente falar que tudo tá errado, caça às bruxas só porque caiu. Se tivesse se classificado com 2-0, 3-0, as coisas também não estariam bem. Mas hoje é aquele dia que deve servir como reflexão e o São Paulo se viu sem alternativas porque vendeu jogadores que poderiam ser soluções a preço abaixo de mercado. Eu tenho um bastidor interessante que eu acho que mostra como a gestão do Casares virou exemplo negativo não apenas para os torcedores. O presidente Marcelo Teixeira, presidente do Santos, numa reunião do conselho aqui na Baixada Santista, ele foi argumentar a venda do Luca Meireles, um atacante que havia começado agora no profissional, que não tinha feito nenhum gol para o Shakhtar Donetsk, que é uma negociação de 10 milhões de euros que poderia alcançar 12. E aí o Marcelo Teixeira, em frente ao plenário do conselho, falou, pô, mas o São Paulo vendeu por muito menos o Lucas Ferreira e o Matheus Alves. E o conselheiro que foi fazer a pergunta, ele fala, mas o São Paulo não é exemplo de nada, o São Paulo vende a preço de banana, a gente é o Santos. Então isso repercute não apenas no Morumbi, porque o São Paulo virou um exemplo de clube que vende a qualquer momento. Cotia revela muito e esses jogadores mal atuam. E não é aquele tipo de venda como o Mirassol fez, que ganhou dinheiro do Luiz Araújo e construiu um CT para mudar o cenário. É o tipo de venda para pagar o próximo salário e o outro. É para tampar buraco, não é para resolver nada. Aí chega a janela, pô, virou 3 zagueiros. Estamos sem. Rafael Tolói tá 2, 3 meses sem jogar. Ah, busca o Tolói para ser reserva. Busca o Rigoni, que o Crespo gosta. Vamos sonhar com o Marcos Leonardo para ver se a gente pega ele de graça. Esse tipo de movimentação que foi feita pelo São Paulo, gerando expectativa no torcedor, porque aqui no de primeira a gente foi bem, o UOL foi muito bem nessa apuração, mas não foi jornalista que inventou que o Marcos Leonardo poderia chegar. Claro. A diretoria do São Paulo estava super confiante, fez horas e horas e horas de reuniões até o último segundo. Essa mesma diretoria que estava vendendo jogadores a preço de banana e negociando com Rafael Tolói e Rigoni. Então você gera uma expectativa no torcedor e chega na hora H, você olha para o banco e o Tapia não entra, você traz Dineno, você não tem soluções, não tem alternativas. Então esse ano foi de uma condução muito ruim e as soluções, pode ser que esses garotos não dessem certo, sentissem a pressão, mas o São Paulo não deu nem oportunidade, porque vendeu jogadores que poderiam ser soluções a preço de banana para pagar por atitudes erradas dessa gestão. Cria dívida porque contrata mal, porque não cria soluções, porque não aumenta a receita. Aí você vende o jogador para pagar o salário do mês seguinte. E aí chega na hora do vamos ver, você improvisa o Rigoni, que não foi o grande problema do jogo, é só um exemplo, sabe? Porque qual que foi a grande estratégia? A mudança do Crespo, a entrada do Rigoni. Você fica numa dúvida entre jogadores que não resolvem, o teu reforço do meio do ano nem entra. Então é uma questão mais longa, um debate mais vasto, tem muito a ver com o clima, como o PVC trouxe, tem departamento médico, tem transparência, tem um presidente que só aparece nas horas boas, tem muita coisa envolvida. Mas a sucessão de atitudes, de decisões do departamento de futebol do São Paulo, isso inclui o Belmonte, tem muita coisa errada rolando. Eu acho que tem uma questão de botar dedo na ferida de algumas coisas que quem tem que botar o dedo na ferida é o Júlio Casares. Que é de resolver situações de quem achar, que, eventualmente, investigar o que está acontecendo na fisiologia, na preparação física. De entender por que... Porque tem um problema pontual. Né? Tem um problema pontual que é o Marcos Antônio. O Marcos Antônio jogou 90 minutos contra a LDU em Quito e jogou 43 minutos, 34 minutos, 35 minutos mais acréscimos do jogo contra o Santos. E aí, na segunda-feira que chovia, a comissão técnica do Crespo pegou o Marcos Antônio e colocou no campo na chuva para treinar e ele sentiu a mesma lesão da coxa do mês passado. Tem um erro. Mas a comissão técnica que está sempre lá, da preparação física, precisa ter autonomia para dizer, não, vem cá, vamos pensar direito? Você acha que não é melhor ele não ir para o campo?
Mas esse é um problema do dia. O problema do São Paulo não é o problema do dia, da segunda-feira, que causou a saída do Marcos Antônio do jogo. O problema do São Paulo é que faz 10 anos, se você voltar 15 no tempo, no departamento médico do Palmeiras, os jogadores entravam e não saíam nunca mais. E hoje os jogadores do Palmeiras entram no departamento médico e saem no dia seguinte, e do São Paulo está lá faz 2 meses. Isso se inverteu e é impossível não comparar. E o São Paulo sempre foi modelo, né, de inovação, de estar à frente. E o que aconteceu que ele ficou defasado, né, e ficou para trás? E aí é impossível não comparar com o CT vizinho, porque a gente sempre foi um CT de um lado e um CT do outro. E cada vez que você entrava no CT do São Paulo, tinha uma coisa nova. Fosse uma quadra de tênis para o Muricy jogar, fosse uma piscina, fosse uma planta nova, fosse uma reforma na sala de imprensa. Sempre tinha uma coisa nova. Se você ficasse 3 meses sem entrar no São Paulo, tinha uma rosa que tinha brotado, tinha uma coisa nova. E hoje isso acontece no Palmeiras e não no São Paulo. E o exemplo é que a última vez que o São Paulo jogou a semifinal da Libertadores foi em 2016, e depois da última semifinal do São Paulo, o Palmeiras jogou 6. Vai para a 6ª semifinal. Então, é impossível não ter a comparação. E aí você vai fazer a comparação do Fundo Cutia, e o Fundo Cutia que vai colocar 200 milhões de reais, sendo que o São Paulo vendeu mal, mas vendeu 257 milhões de reais neste ano, e o Fundo Cutia vai colocar 200 milhões de reais por um período de pelo menos 20 anos, com 3 janelas de recompra, e os conselheiros da situação, os conselheiros que apoiam o Júlio Casares, estão aflitos, dizendo, puxa, mas eu não quero votar nisso. Mas se eu não votar nisso, é difícil, porque todo mundo, você vai criando um clima de que tem que votar. E gente que apoia o acordo diz, o São Paulo poderia sim fazer sozinho, só que demoraria 5 anos pelo investimento. Tá. E aí, qual é a outra questão? Mas a questão, então, é o dinheiro. Não, mas precisa ter uma blindagem política para tirar os conselheiros do entorno da base. Mas blindagem política, quem faz é a política. Quem faz a política? O executivo é o presidente. Porque senão você vai fazer os quê? Você vai fazer um novo organograma com a desculpa de que você vai ter um CEO profissional, um executivo profissional, que vai ser um cara que veio do mercado, mas se o CEO que veio do mercado for amigo da patota, danou-se. Não adianta nada. Não estou dizendo que tem patota. Estou dizendo que se você tem o executivo de mercado, então você vai tirar o poder do executivo e deixar o cara fazer uma empresa separada. Mas assim, nós estamos falando sobre o clube que mais revelou jogadores na história do futebol de São Paulo, que mais tem know-how de fazer isso, que precisa de um sócio. Pô, por quê? Por que precisa? Porque, entre outros motivos, precisa de uma blindagem política. Mas é isso que é botar o dedo na ferida. Quem blinda a política é o presidente. Quem organiza o departamento médico e decide, vem cá, meu amigão, vem cá. Por que tinha 9 jogadores no departamento médico no mês passado? E agora, na hora de decidir, o Marcos Antônio voltou para lá e eu tenho 6 e não consigo escalar meu time? Por quê? Temos algum problema? Vamos investigar se temos a melhor fisiologia, se temos a melhor fisioterapia, se temos a melhor preparação física, se temos profissionais que se sintam com retaguarda para dizer para o preparador físico do Crespo, não põe o Marcos Antônio no campo hoje porque ele teve uma lesão no mês passado. Temos isso. Mas quem tem que fazer isso? A direção. O PVC, e até você falou sobre o departamento médico, mais um ingrediente foi colocado nessa questão, né? Mais uma polêmica que foi do Oscar. Oscar, né, que vinha se recuperando de fratura nas vértebras. O Departamento de Comunicação do São Paulo divulgou que ele participou, que ele vinha participando dos trabalhos, tá? E a nota oficial do São Paulo, ó, o meia Oscar, isso antes do jogo de ontem, tá, gente? Participou de todos os trabalhos com bola logo dos companheiros, além de realizar um complemento físico. Recuperado de fratura em 3 vértebras lombares, o camisa 8 trabalha sem restrição desde a última sexta-feira, dia 19. Esse foi um dos comunicados divulgados pelo São Paulo. E aí ontem, Hernan Crespo falou depois do jogo e teve uma versão um pouco diferente sobre a situação do Oscar. Vamos ouvir o treinador.
Oscar não treinou. Não sei o que comunica a você, mas Oscar, da quando tive essa lesão, Oscar não tem possibilidade até hoje de jogar. Vamos a ver. Eu espero que talvez é um milagre antes de data FIFA. Se não, vamos falar depois. É uma pessoa que da 2 meses a esta parte, solo da quando a gente está, não treinou quase nunca. Não podemos relacionar aqui. Ele camina, sim, camina. Sente dor, sim, sente dor. Então, tenho que agradecer a Luis Gustavo, a Lucas Moura, a Oscar, o esforço que estão fazendo para voltar. O esforço grande. Com Luis Gustavo, ok. Hoje podia, já teníamos um acordo com Lucas Moura, que ele também não está 100%, mas perto de um 50%. E se esforçou tanto para chegar. Então, a situação é esta aqui. Tá, então, né, o Crespo falando, Lucas jogando no sacrifício e o Oscar, ele disse que não vinha treinando. Ô Valentim, ficou um mal entendido aí, né, entre o que já havia sido divulgado pelo clube, pelo menos do ponto de vista de comunicação, e o que falou o Crespo ontem. Como que isso está sendo visto no dia de hoje? E existe até internamente essa discussão, a gente fala muito aqui da porta para fora sobre o departamento médico, né? Sobre a área de saúde do São Paulo, que vem tendo problemas há muito tempo. Jogadores se machucam, jogadores não voltam. Esse debate existe internamente também? Ou São Paulo acha que está tudo bem nesse quesito, que é o calendário, os jogadores se machucam mesmo e não tem muito o que fazer? Não, existe há muito tempo, e não só em relação ao próprio DM, mas também a idade dos jogadores que o São Paulo contrata, né? Isso aí fica muito por parte da torcida também. O São Paulo contrata jogadores sempre muito propensos à lesão. O Lucas teve esse problema durante toda a carreira, o Oscar também teve esse problema durante toda a carreira. Então, primeiro tem esse primeiro ponto. Os jogadores que o São Paulo contrata poderiam... sim, de novo, a gente está falando de questão física, não fala de esforço. A gente está falando assim de propensão a se lesionar. E o São Paulo, querendo ou não, com jogadores mais experientes, sempre aumenta um pouco essa barra. Sobre o que aconteceu ontem. Esse foi o principal tema ontem na Zona Mista. Teve até um momento que a assessoria do São Paulo saiu de trás do cercadinho ali onde os jogadores falam, veio falar com a gente, porque a grande questão era essa. O que o Crespo quis dizer? A versão da assessoria o Crespo quis dizer que o Oscar não treinou coletivo, ou seja, o Oscar treinava assim com jogadores, participava da questão das atividades físicas junto com os companheiros, treinava com bola, treinava fundamento, mas o coletivo o Oscar não participou. Então a versão da assessoria é que houve um mal-entendido da parte do Crespo, que não fala português fluente, lógico, tem todas essas questões. Segundo eles, seria isso, o Oscar não treinou o coletivo, e foi isso que o Crespo quis dizer. Mas, lógico, naquele momento, depois de uma eliminação, tudo vira notícia e foi o grande assunto ontem na zona mista foi esse. Até o Lucas foi perguntado depois do jogo, durante a zona mista. E, aliás, foi perguntado também sobre ele mesmo, né? E ele mesmo disse que não está 100%, que está longe de estar 100%. O Crespo falou isso na coletiva, mas o Lucas deixou isso bem claro depois, que houve um esforço para tentar retornar e foi o que deu. O que ele mostrou era o que dava para mostrar. E aí cai nessa questão que a gente está falando. O São Paulo não só tem um problema de jogadores que se lesionam muito, mas o São Paulo tem um problema de jogadores que se lesionam, ficam muito tempo no DM e quando retornam, muitas vezes voltam para o DM. Então o São Paulo não tem só um problema de recuperar rapidamente jogadores, o São Paulo tem um problema de recuperar mal jogadores, em teoria, tanto que eles voltam logo depois. Então o DM do São Paulo, a gente falou tanto no primeiro jogo o São Paulo teve problemas de finalização, o São Paulo teve problemas defensivos, mas para esse jogo de volta, a questão física, a questão de lesão realmente pegou muito forte. Tanto que o São Paulo foi remendadíssimo para campo. Isso aí ficou claro na escalação inicial. O Marcos Antônio é um caso desse. Porque, assim, por mais que ele tenha tido um esforço extra, que foi para o campo na chuva na segunda-feira, a lesão dele foi no mesmo lugar da lesão que ele tinha. E outra, o São Paulo fez um esforço gigantesco para reforçar o equipamento. O São Paulo de 2021, o investimento que havia era para reformar o parque tecnológico do CT, que está todo reformado. Então, veja, eu não estou propondo uma caça às bruxas. Eu estou dizendo que o São Paulo precisa investigar. O que é que está acontecendo? É a fisiologia? É a preparação física? É o departamento médico?
porque o parque tecnológico era defasado e não é mais. O São Paulo reformou o parque tecnológico. Então, isso aqui, a parte, o Crespo, o Valentim tem razão que ele não fala português direito, mas ele falou em boa língua latina. O Oscar não treinou. Ele pode ter... Pelo que eu entendi que o Valentim está dizendo é que ele não se expressou da melhor forma, porque ele não participou dos coletivos, tudo né? bem. É a versão da assessoria. Sim. Sim, a versão da assessoria, é o que ele está dizendo. A assessoria está tentando se proteger também do que ela divulgou. Do que ela divulgar, tá. Do que ela Pode divulgou. ser? Porque, vamos lá, o Crespo pode estar errado. Também, de novo, não estou fazendo caça às bruxas. Mas, vamos lá. A assessoria diz que ele foi para o campo. A gente disse aqui desde segunda-feira, certo, Valentim? O Lucas vai para o banco, o Oscar não vai para o jogo. Né? Nós falamos na segunda, na terça, Sim. na quarta e na quinta. Sim. O Lucas vai para o banco, o Oscar não vai para o jogo. A chance mais concreta é o Oscar não ir nem para o banco. Né? Então, os jornais estavam dizendo os jornais dos sites estavam dizendo que ele ia para o banco e o Lucas podia ir para o banco. A gente disse aqui, a chance mais clara, o Lucas vai para o banco, o Oscar não vai para o banco. Nós dissemos isso aqui a semana inteira. O que aconteceu na quinta-feira? Então, a informação aqui estava certa. Se alguém não tinha informação, ok. Graças a Deus, não. Graças a nós, a gente tinha informação. Ok. O Crespo não falou que ele não treinou coletivo. O Crespo foi perguntado pelo Kaique, da Rádio Transamérica, por que é que o Lucas, que treinou depois do Oscar, e o Oscar estava treinando desde sexta-feira, por que o Lucas foi para o banco e o Oscar não foi para o jogo? E o Crespo respondeu, não, o Oscar não treinou. Eu não sei quem informa você, mas o Oscar não treinou. Foi isso que o Crespo disse. Isso pode falar em português, inglês, espanhol, alemão, russo, que foi isso que ele disse. Sim, foi o que ele disse. E toda essa questão que a gente está debatendo, né, todos esses elementos fazem com que o São Paulo não consiga mais grandes feitos esportivos. A gente vai ver aí agora uma arte que mostra 15 anos das últimas decepções do São Paulo aí, das eliminações do São Paulo recentes. Teve o título da Sul-Americana em 2012, é verdade. Teve o título da Copa do Brasil de 2023, também é verdade, que era um título inédito, inclusive. Mas fato é que o São Paulo vem acumulando decepções nos últimos 15 anos, PVC. Porque essa listagem aqui é de coisas, vamos dizer assim, lembra que nos anos 90, quem você não lembra, o Valentim não lembra que ele nasceu depois disso. Nos anos 90 tinha um adesivo que o Milton Neves tinha mandado fazer, que era torcer para o São Paulo é uma grande moleza. Essa tela mostra coisas que não aconteciam com o São Paulo. Esse é o ponto dessa tela. Coisas que o São Paulo não vivia. Ser eliminado nas quartas da Copa do Brasil pelo Avaí, nas oitavas da Sul-Americana pelo Libertad, na semifinal da Copa do Brasil pelo Coritiba, na semifinal da Sul-Americana pela Ponte Preta, nas quartas de final do Paulistão pela Penapolense, na primeira fase da Copa do Brasil pelo Bragantino, semifinal da Sul-Americana pelo Atlético Nacional. Vamos dizer até que o Atlético Nacional está fora disso um pouco. Na Libertadores 16 também. Ser eliminado nas quartas do Paulista pelo Audax, tomando 4-1 pelo Juventude na primeira fase da Copa do Brasil, pelo Defensa e Justiça dentro do Morumbi na Copa Sul-Americana, pelo Colón na Copa Sul-Americana, pelo Tajeres dentro do Morumbi na Libertadores, na pré-Libertadores, pelo Bahia na primeira fase da Copa do Brasil, pela LDU 2 vezes dentro do Morumbi, as duas. Né? Então, assim, cair na fase de grupos da Libertadores, porque não é cair para um grupo de LDU e River Plate, é cair na fase de grupos da Libertadores. São Paulo não caía. Então, essa tela indica coisas que não aconteciam com o São Paulo. Sim, total. E infelizmente, né? Porque a gente está falando dos clubes aí mais vitoriosos, óbvio, não estou nem falando de tamanho como é um gigante, mas um dos clubes mais vitoriosos que sempre foi um exemplo de administração, né? Desde o Telê, passando pelo tricampeonato brasileiro, pelo Mundial, enfim. Essa é a história do São Paulo. E, infelizmente, está nessa situação agora. E agora tenta juntar os cacos, né, gente? E pensar no Campeonato Brasileiro, né? Ver se vira agora para o Campeonato Brasileiro. Já tem jogo na segunda-feira, então não é um jogo no fim de semana, mas na segunda-feira contra o Ceará, no Morumbi, transmissão Premier e Sport TV.
Ô Mussete, o que dá para pensar para o São Paulo na temporada a partir de agora, né? Com a diretoria em xeque, jogadores também, a gente vê a torcida revoltada tanto com os contratados, como é o caso do Rigoni, como com quem está lá. Luciano ontem também muito vaiado, depois ele fala, né, como ele está chateado com essa situação, mas perdeu muitos gols no primeiro jogo. Ontem também foi um dos grandes, entre os jogadores que estavam em campo, foi um dos grandes alvos da torcida também, tirando a diretoria, né? O que dá para esse São Paulo fazer, né? Como juntar esses cacos e se refazer a partir de agora, pensando em Campeonato Brasileiro? Ô Lu, é ir para Libertadores. O São Paulo tem condição, não está mal posicionado na tabela do Campeonato Brasileiro. Tem sim seus problemas, não apenas técnicos ou físicos, mas também de governança. Vai ter mais tempo de trabalho e, consequentemente, talvez menos lesões. Mas é assustador. A gente estava fazendo aqui as prévias do jogo e a quantidade de dúvidas que o São Paulo tinha é algo muito estranho. Precisa, sim, de uma avaliação completa, minuciosa. E a gente vê Lucas e Oscar jogando menos da metade das partidas. E são os principais jogadores. O Lucas tem 18 jogos, o Oscar tem 21. O Neymar tem 21, que a gente sempre fala com um cara que não consegue ter sequência. Eu sei que são contextos diferentes, cirurgia de joelho, coluna. O Neymar também operou o joelho recentemente e agora lida com questões musculares. Os dois principais jogadores, até pelo discurso do Crespo, fica difícil prever que vão jogar nos próximos dias. A próxima data FIFA, como o Crespo falou pelo Oscar, vai até dia 14. Seria um milagre ele jogar antes, diz o Crespo. Se o Lucas não estava nem 50% como ele falou, como prever o Lucas contra o Ceará? Então, o Crespo tentar alternativas com o que tem, ser forte em casa, juntar os cacos para conquistar os pontos suficientes, mas principalmente se organizar para o ano que vem, porque essa temporada, de alguma forma, já ficou comprometida. É complicado, Valentim. Vou me despedir de você. Se você tiver alguma outra informação, né, sobre a possível volta desses jogadores, sobre o clima para o Luciano agora, né, depois de ontem ficou bem complicado. Enfim, as últimas informações do São Paulo aí para a gente encerrar esse papo sobre o Tricolor. Eu acho que o que dá pra falar é que acabou a lua de mel com o Crespo, né? Se existia ainda uma... Assim como tinha com o Zubeldia na temporada passada, que foi muito boa no sentido de início, de performance em Libertadores, assim como nesse ano, mas o ano do São Paulo... Pode até pegar a parte do Zubeldia. O São Paulo venceu um jogo em 5 na Libertadores nessa temporada. Então, tudo isso que o PVC falou, vocês narraram todas as recentes decepções do São Paulo, muita coisa em casa. Então, eu acho que o sentimento de ontem, e eu vou fechar com isso, eu acho que o sentimento de ontem foi: São Paulo foi mais uma vez eliminado dentro de casa, e isso só repercute como mais uma decepção do São Paulo no Morumbi, diante de uma torcida que sempre tenta ajudar, mas não tem conseguido empurrar esse time de maneira nenhuma recentemente. Obrigada, Valentim. Beijo para você, viu? É situação muito complicada. Valeu, bom trabalho. Você acha que a lua de mel com o Crespo acabou, PVC? Tipo, já tá nesse nível? O caso Rigoni foi muito, muito emblemático, porque ele colocou o Rigoni numa posição que não funcionou. Deixa eu reformular a pergunta. A gente já começa a pensar que o trabalho dele está em xeque? Não pode. Então, por isso porque que eu tô o cara colocando. acabou de chegar. Por isso que eu estou colocando uma questão que são... Por isso que eu falo do dedo na ferida. Tem que colocar dedos em feridas importantes. Tem um problema na fisiologia de preparação física? Quem tem que resolver isso? O São Paulo. Mas o São Paulo precisa reformar a base com o apoio de um sócio porque não consegue blindar a política do clube. Amigão, eu preciso de um investimento. Tá bom, mas eu vi essa frase. O São Paulo pode fazer sozinho, mas vai demorar 5 anos. Ok, em 5 anos, camarão que dorme a onda leva. Ok, pode ser que seja esses 5 anos. Pode ser que sim. Mas pode ser que o São Paulo consiga fazer sozinho. E eu acho que o São Paulo deveria fazer sozinho. Mas o ponto central, quando a gente vê essa tela de novo, põe a tela de novo pra gente. Ó. Você vai ver que vem de 2011 até 2025. Não tem um presidente só, não tem um diretor de futebol só, não tem um técnico só. Então tem uma coisa que está acontecendo com a instituição cujo símbolo está aqui ao lado esquerdo, que é uma instituição emblemática de boa administração e que hoje, com qualquer técnico, com qualquer presidente, com qualquer preparador físico, não consegue fazer. Então, os problemas... Não adianta trocar o Crespo.
Não pode ser o Crespo. Não. É o São Paulo Futebol claro, Clube. até porque quantos técnicos passaram, quantos tiveram esse problema? O próprio Crespo, em 2021, teve esse problema, o Beldi... O quê, PVC? Obrigado, porque eu fingi colocar a tela. De novo. Deixa o porque a nosso tela ficou de futebol. novo. Ô, gente, deixa eu pegar aqui o superchat do Vitor de Menezes, dizendo que o São Paulo perdeu um médico para o Corinthians e não repôs com ninguém. Não tem essa informação, tá? Não, tem isso, sim. Tá. Mas o Samir trouxe que a chegada do médico do São Paulo ao Corinthians quebrou o departamento médico do Corinthians. Tá.